Fala pessoal, e aí? Vamos continuar? Chegamos à nossa última questão, né? 17, última questão da nossa listinha aí de temperatura e calor. Então vamos resolver essa questão bem legal, bem elaborada. A gente vai resolver aí para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Vamos lá, a temperatura no interior da Terra aumenta aproximadamente 1 grau Celsius a cada 30 metros de profundidade. Tá? Suponha que essa variação seja constante. Bom, o que é que ela quer dizer com isso? Aqui, ó. Ela está aumentando, beleza? Aproximadamente, ó, está variando 1 grau Celsius a cada 30 metros de profundidade. E essa variação é constante, tá? Beleza? Então essa relação, como é constante, né? Nós falamos que ela é uma relação linear. Então a gente pode fazer uma relação entre a escala Celsius e a profundidade, né? Como se fossem duas escalas termométricas, né? E é isso que ele quer na letra A. Construa uma escala termométrica que relaciona a temperatura no interior da Terra, medida na escala Celsius, com a profundidade medida em metros. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó, considere o seguinte. Vamos atribuir dois valores, tá? Você vai atribuir dois valores aleatórios. Claro, eles vão ter que cumprir aí a variação constante, né? Ou seja, a linearidade, beleza? Então, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui, tá? Um astro, que seria um bulbo. Tá? E esse cara aqui vai representar a temperatura em Celsius, beleza? E eu vou desenhar outro cara aqui, que ele vai fazer o papel como se fosse um termômetro, mas a gente vai graduar ele para a profundidade, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, profundidade. Vejamos que dá para a gente relacionar, tá, as duas coisas de forma proporcional e linear, as duas, mesmo sem as duas serem escalas termométricas, tá? Então observe o seguinte, vamos levar em consideração primeiro o nível do mar, tá? Vamos considerar que a nível do mar nós tenhamos aí uma temperatura de 25 graus Celsius, beleza? Então vou colocar aqui a temperatura de 25 graus Celsius, 25 graus Celsius, beleza? Ela corresponde ao nível do mar, ou seja, vamos a superfície terrestre, né? Vamos atribuir aí, ó, profundidade de 0 metros, beleza? Então a gente vai trabalhar na escala Celsius e a profundidade em metros. Então, quando estamos a nível do mar, 25 graus, né, qual é a profundidade que estamos? Zero, né? Nós ainda não adentramos aí em direção ao centro da Terra, beleza? Não estamos cavando um buraco, vamos dizer assim. Então, com a temperatura de 25, nós estamos na superfície o quê? Zero. Tranquilo? Agora vamos fazer o seguinte. A questão diz que a temperatura no interior da Terra aumenta 1 grau a cada 30 metros. Então, ó, se eu aumentar 1 grau na minha escala, eu vou agora colocar aqui a temperatura de 26 graus, beleza? Ó, aqui é 25 graus Celsius, aqui 26 graus Celsius. Ora, se em 25 graus Celsius eu estou na linha aqui, ó, na superfície, né, 30 metros, 0 metro, melhor dizendo, 26 graus Celsius. Eu aumentei 1 grau de temperatura. Ora, a relação linear diz que se eu aumentar 1 grau de temperatura, eu aumento também 30 metros de profundidade, beleza? Então, ó, se a temperatura aumentou para 26, qual será a profundidade? Se variou 1 grau, a profundidade aumentou 30 metros, beleza? Então, ó, para 26 graus Celsius, nós teremos 30 metros de profundidade, beleza? E aí acabou, né? Podemos fazer a relação entre Celsius e uma profundidade. Ó. Aqui, no ponto médio, eu vou colocar Tc, de temperatura em Celsius, beleza? E aqui no ponto médio eu vou colocar P, de profundidade, tá bom? E agora nós vamos fazer a relação, sabendo que a proporção aqui, ó, linear, 25 está para 0 metro e 26 graus Celsius está para 30 metros, beleza? Assim como aqui, ó, os pontos médios aqui da temperatura e a profundidade. Tranquilo? Então vamos partir
daqui e fazer a relação entre as duas. Ó. Temperatura Celsius TC menos 25, beleza? Ó, TC menos 25 está para 26, ó, menos 25, 26, menos 25, assim como, ó, P menos 0, de profundidade, né, ó, P menos 0, está para 30 menos 0. Tranquilo? 30 menos 0. E aqui a gente encontra uma relação matemática que está relacionando, ó, a conversão de temperatura em Celsius, tá? E a profundidade em metros, sabendo que elas estão variando, ó, existe uma variação constante de 1 grau para cada 30 metros de profundidade. Agora vamos ajeitar isso aqui, né? Vamos ficar mais amigável. Então, ó, eu tenho TC menos 25, estou repetindo, tá? O primeiro membro. E aqui, ó, no denominador, 26 menos 25, dá 1, né? Ó, 1, beleza? Inclusive, a gente nem precisa escrever esse 1 aqui, né? Escrevi só para ficar mais didático aí para vocês. P menos 0 de profundidade é P, tá? E 30 menos 0 fica 30. Ou seja, eu tenho TC menos 25, beleza? É igual a P sobre 30. É claro que eu tirei 1 aqui, né, para ocultá-lo. Agora ainda pode ficar melhor isso aqui, né? Se eu passar esse 30 que está dividindo aqui, ó, para lá multiplicando, né? Então o que é que eu vou ter? Teremos o seguinte, que a profundidade está relacionada com a temperatura da seguinte forma, 30, que multiplica quem? Esse termo aqui, né? TC, que é temperatura em Celsius menos 25. E assim a gente encontrou uma relação matemática, tá? De proporcionalidade linear, olha, aqui, ó, que relaciona a temperatura em Celsius à profundidade aí que a gente adentra na Terra, beleza? Então, a partir daqui, ó, essa é a resposta da letra A, beleza? Ó, deixa eu escrever aqui, letra A, tá? Para a gente não se perder, ó, letra A. Então, letra A, encontramos aqui o que ele pede na letra A. Construa uma escala termométrica que relaciona a temperatura no interior da Terra medida na escala Celsius com a profundidade medida em metro. Então, aqui, acabamos de construir, né, a escala e a sua relação matemática. Beleza? Então, vamos lá, letra B. Vamos ver o que a letra B está pedindo aí para a gente. Utilizando a escala construída no item anterior, né, no item A, calcule a profundidade em que se pode encontrar ferro fundido, sabendo que a temperatura de fundição do ferro é aproximadamente 1.500 graus Celsius. Interessante, né? Vamos colocar aqui embaixo. Deixa eu... colocar aqui, letra B. Tranquilo? Então ele diz, olha, qual é a profundidade que a gente vai encontrar ferro fundido? Sabendo que a temperatura, né, fundição do ferro, a temperatura em graus Celsius, TC, é 1.500, ó, 1.500 graus Celsius. Ora, se nós encontramos a relação profundidade e temperatura, qual é a profundidade? Então, na relação que encontramos no item A, no lugar da temperatura em Celsius, substituiremos 1.500 graus, beleza? E acharemos que profundidade é essa, tranquilo? Então, vamos lá. Teremos aqui o seguinte, ó, profundidade, 30, que multiplica a temperatura em Celsius, que nesse caso é 1.500 graus Celsius, menos 25. Tranquilo até aí, pessoal? Lembre-se que nós estamos aí substituindo os valores naquilo que a gente já fez antes, tá? Na questão A, na letra A, tá? Então, ó, vamos subtrair 1.500 menos 25, tá? Dá 1.475, né? Então, ó, isso vai ser igual a 30, que multiplica 1.475, beleza? Daí, temos o seguinte, ó, que a profundidade que encontraremos de ferro fundido é 30 vezes, deixa eu apagar aqui, né? Já escrevemos lá em cima, é 30 vezes 1.475, tá? Então, iremos encontrar aí ferro fundido a aproximadamente 44.000,
44.250 metros, beleza? Então, para alcançarmos aí, atingir a temperatura de ferro fundido, é preciso adentrar aí, né? Fazer esse pequeno buraquinho na terra aí, né? 44.250 metros. Aí um pouco mais de 44 quilômetros, né? Transformando aí de metro para quilômetro. Beleza? Vamos continuar? Na letrinha C, deixa eu colocar aqui embaixo a letra C. Ele pede o seguinte: calcule, ainda utilizando essa escala, a temperatura do centro da Terra, localizado a 6.400 km da superfície. Bom, sabendo, né, que o centro da Terra está a 6.400 km da superfície, ele pede para a gente encontrar a temperatura no centro da Terra. Perceba que a letra C é o inverso da B, né? Da B, ele deu a temperatura e pediu para a gente alcançar o quê? A profundidade. Agora ele fez o contrário. Ele deu a profundidade e pede para a gente encontrar a temperatura. E vamos partir aí do mesmo, tá? Deixa eu só colocar aqui um destaque aqui, né? Que essa é a resposta da letra B. Vamos partir da mesma relação que encontramos aqui na A, tá? Então, eu sei que a profundidade, né, é 6.400 km. Não esqueçam que a nossa escala está trabalhando, tá? A unidade de medida que estamos utilizando é o metro. Então, é importante que você passe 6.400 km para metro, tá? Sabendo que esse quilo, né? Quilo é 10 a terceira, ou seja, 1.000, né? É a mesma coisa de você multiplicar 6.400 por 1.000, beleza? Então, a gente vai ter essa profundidade aqui, ó. 6.400, e aí você acrescenta mais 3 zeros, né? Ó. 3 zeros aqui já está em metros, beleza? Então, 6.400.000 metros é a mesma coisa de 6.400 quilômetros, beleza? Então, ó, temos a profundidade, e a profundidade é igual a quem? A 30. Lembra da relação que encontramos na letra A, tá? Que multiplica a temperatura em Celsius, que é o que nós queremos encontrar, menos 25, beleza? Agora vamos distribuir isso aqui, ó, multiplicar 30 por temperatura em Celsius, depois multiplicamos 30 por 25, ok? Vamos lá, repetindo aqui, 6.400.000, ó, metros vai ser igual a 30 vezes temperatura em Celsius, TC, né? Temos 30 TC, beleza? Menos 30 multiplicado por 25. Então, chegamos a 750, tranquilo? Então, aqui já distribuímos, tá? Ó, percebe que esse cara aqui, ó, que está negativo, eu vou passar ele para o primeiro membro, tá? Vou jogar esse cara para cá, o primeiro membro, ele vai ficar positivo, tá bom? Então, o que é que nós teremos aqui, ó? Teremos 6 milhões, né? 400 mil, mais 750. E isso vai ser igual a 30 temperatura Celsius. Beleza? Vamos agora vir aqui para baixo. Agora nós vamos somar 750 mais 6.400.000. Beleza? Então aqui teremos 6.400.750. Beleza? Somamos ali. Isso é igual a 30 temperatura em Celsius. Agora, para finalizar, né? Queremos encontrar que temperatura é essa. Esse 30 que está multiplicando aqui, ó, eu vou passar para o primeiro membro ele dividindo, beleza? Então temos 6.400.750 dividido por 30, beleza? Nós vamos encontrar aí a temperatura 6.400.750 dividido por 30, tá? Então vamos arredondando, tá? A gente vai ter aí, ó, aproximadamente 213.358,3 graus Celsius, beleza? Então a temperatura é elevadíssima, né? 213.358 graus Celsius aproximadamente aí a temperatura
no centro da Terra. Beleza? Então essa aí é a resposta da letra C. Então percebam que se a gente tem uma relação linear, né, onde nós temos uma variação constante, dá para a gente fazer relações aí de proporcionalidade, relações matemáticas, para a gente fazer essa conversão, ou entre escalas de profundidade, tá? E daí dá para a gente fazer bastantes exemplos, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí. Um abraço para vocês e até a nossa próxima lista de exercícios. Tchau, tchau.